Doutor Hélio, por favor, o senhor tem a palavra. Alô? Tá, ok. Bom, boa tarde a todos. Presidente, desembargador, Gabriel. Bom, os senhores presentes. Bom, boa tarde. A questão que foi formulada estabeleceu assim, um desafio interessante, levou eu e o Henrique a fazermos um estudo assim, bastante profundo, porque a questão é, a mediação serve para a solução dos conflitos marítimos? Enfim, é uma questão que nos deixou angustiados. A mediação, na verdade, que a gente já pode ver no nosso seguinte... é bom. Essa sequência está... Bom, a sequência está errada. A mediação... tá ok. A mediação... Não, está fora de ordem? Não, é o segundo. Então, por alguma razão não saiu. Mas é assim, a mediação, na verdade, é uma prática hoje amplamente adotada internacionalmente, inclusive nos conflitos marítimos, desde o raiar deste ainda jovem milênio. Então, isso estava constando, eu estou lendo porque ele constava da cartela que não está aqui. Bem, a questão que se coloca, ela está ligada ao desafio da harmonização do direito no espaço transnacional, esfera do direito internacional privado, que repercute sobre a mediação. Enfim, que como os demais, tem como fontes tratados, cortes internacionais, e no caso brasileiro, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro regula os conflitos da lei no espaço, que nos leva a esse problema da cooperação internacional. E são dois aspectos que a gente ia abordar, dá para contextualizar essa discussão, que é a cooperação internacional e o sistema multiportas de acesso à justiça. A primeira versão que eu fiz, eu comecei com a cooperação internacional, mas depois eu achei que era melhor começar com o sistema multiportas de acesso à justiça e apenas discutir por que essa questão é colocada, porque ela está relacionada a esse problema da cooperação internacional, a questão do enforcement da mediação. Então, nesse quadro aqui, os meios alternativos se resumem em três grandes colunas, né? A coluna da arbitragem, a coluna da mediação e a coluna dos dispute boards. Eu até aprofundei um pouquinho essa questão dos meios alternativos, porque pode ir para o seguinte, porque eu queria falar um pouco dessa questão do Tribunal Marítimo. Eu entendo, e até busquei inspiração no livro do Ferrari, que, aliás, com esse negócio do jogo ontem e a pintura na minha casa, eu não consegui localizar o livro, que foi a minha inspiração, que é o seguinte: eu enxergo o Tribunal Marítimo, os conselhos de contribuinte e o CNR da CBF, mecânicas muito similares, estruturalmente semelhantes à dos dispute boards, que são mecanismos de prevenção de conflitos, porque naquele quadro anterior a gente vê que tem os conflitos, tem os meios alternativos, aqui embaixo, tá aqui, os meios preventivos dos conflitos, quer dizer, esse é um meio preventivo, e aonde eu incluo esses três elementos. Vou até trazer aqui, por exemplo, o meio alternativo heterocompositivo, que eu não vou me estender porque ele já foi longamente falado, apenas que se tem notícia das soluções arbitradas e mediadas desde os babilônios e os hebreus, remonta a 5.000 anos, o rabino investindo de voz divina. Mas não vou deixar de mencionar aqui um pouquinho esses dois últimos parágrafos, onde a gente fala que a Lex Mercatória, guildas e corporações,
como instituições arbitrais, tem um paralelo inequívoco com a nova lex mercatória e as câmaras de arbitragem, CCI, ICC, CAI, CIRD e o próprio CEBAN. Mas, enfim. Mas então vou ao CNRD da CBF. Esse regulamento dispõe sobre a competência, organização, atuação e funcionamento dos procedimentos e sanções do CNRD, órgão competente para dirimir litígios envolvendo participantes do futebol brasileiro e sob a jurisdição da CBF. Submetem-se ao CNRD as federações, as ligas de futebol vinculadas à CBF, os clubes, os atletas profissionais e não profissionais, inclusive os brasileiros registrados em associações estrangeiras, etc. E discrimina aqui as diversas competências do CNRD. Inclusive, ele tem uma característica. Ele tanto se organiza nessa condição que ele estabeleceu que o órgão recursal das decisões do CNRD é o CBMA. Quer dizer, os conflitos que são decididos pelo CNRD da CBF, uma vez, a doutora Ana Basile, nossa presidente aqui, conhece bem essa situação, até mencionou um pouco sobre isso, quer dizer, você tem um recurso dessas decisões ao CBMA. Bem, os conselhos de contribuinte, na minha opinião, eles têm também essa mesma natureza. Por exemplo, aqui, o artigo, por exemplo, eu peguei o estadual, porque é um que eu tenho estudado aqui, porque, não sei, eu sou do Conselho de Contribuintes Municipal, mas a minha ideia é que você tenha uma alternativa arbitral para esses conflitos tributários, mas isso é uma outra história. Mas o artigo 254 é o seguinte: o recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo contra a decisão da primeira instância administrativa será julgado pelo Conselho de Contribuintes com sede na capital do Estado. O Conselho de Contribuintes compõe-se de 16 membros. 258. Os representantes dos contribuintes em igual número dos representantes do Estado. Depois eu cito aqui o 191, que é facultada a celebração entre o Poder Executivo e o sujeito passivo da obrigação tributária da transação para a terminação do litígio e consequente extinção de créditos tributários mediante concessões mútuas. E cito aqui também o decreto 46.245/18, artigo 1º. Este decreto regulamenta a arbitragem nos conflitos envolvendo o Estado do Rio de Janeiro. Bom, aí vou no Tribunal Marítimo. O Tribunal Marítimo, órgão autônomo, auxiliar do Poder Judiciário, vinculado ao Ministério da Marinha, tem como atribuição julgar os acidentes face à navegação marítima, fluvial e lacustre. Ele exercerá jurisdição sobre embarcações mercantes, está tudo listado aqui, mas ficou pequenininho, infelizmente. Mas nesse aqui fica maior, né? Bom, eu não vou lê-los. Agora, compete ao Tribunal Marítimo funcionar, quando nomeado pelos interessados, como juízo arbitral nos litígios patrimoniais consequentes a acidentes ou face à navegação. Aí tem uma nota que eu faço aqui que eu vou ler. Quer dizer, eu e o Henrique fizemos. Acreditamos que tal dispositivo autorize igualmente o Tribunal Marítimo a promover a mediação entre as partes em conflito, entre parênteses, especialmente no modelo pré-processual. Afinal, diz o brocado, quem pode mais, pode menos. Bastaria, para tanto, que o tribunal aprovasse uma lista de mediadores anteriormente cadastrados no Tribunal de Justiça como mediadores judiciais e, adicionalmente, incorporem conhecimento e experiência na atividade marítima e contratos de engenharia. Bom, fico por aqui nesse particular. Bem, então, abordada essa questão desses meios alternativos, vamos para a questão da cooperação internacional, aonde se insere a principal dificuldade de incorporação da arbitragem, não só na marinha mercante, mas em diversos segmentos, que é a questão do reconhecimento, homologação e execução de sentença no ambiente transnacional, que ele tem repercussão no aspecto judicial e como ele foi resolvido. A Convenção de Haia, de 2005, depois renovada em julho de 2019, que é uma nova convenção internacional destinada a tornar facilitar a execução nas cortes dos julgamentos jurisdicionais. Então,
eu estou falando, essa é a forma pela qual se resolveu a questão da decisão judicial. Agora, o enforcement arbitral, que é o espaço natural da resolução dos conflitos transnacionais. A Convenção de Nova York, a ONU Citral, de 10 de junho de 58, sobre o reconhecimento e execução das sentenças arbitrais estrangeiras. Aplica-se ao reconhecimento e execução das sentenças arbitrais proferidas no território de um Estado que não aquele em que são pedidos o reconhecimento e execução das sentenças. Bom, na mediação, temos a mesma situação. Ocorre que, no caso da mediação, ela foi objeto de uma solução que foi aprovada na Singapore Convention on Mediation, no dia 7 de agosto de 2019. Então, eu acho que isso vai ter uma influência muito grande, porque a grande dificuldade que você tinha, embora haja o uso da mediação, é que você não tinha um mecanismo de reconhecimento e execução dos acordos de mediação. Aí eu fiz um textozinho aqui, peguei um texto interessante, um history note do Mediation Shipping. Está em inglês porque eu não tive tempo de traduzir, por causa de ontem eu fiquei às voltas com o negócio do jogo o dia todo. Aqui, a indústria marítima, por mais ou menos 400 anos, utilizou sistema alternativo de resolução de uma forma ou de outra, mais notavelmente a arbitragem. Os brokers no contrato marítimo serviram sempre como mediadores. Aí eles falam aqui que tal, iam para um lanche ou para um cafezinho, etc. The problems that could not be worked out would then go to arbitration. Quer dizer, os problemas que não eram resolvidos iam então para a arbitragem. Isso aqui é uma entrevista do G.E. Besman, fundador, membro da Sociedade Marítimos, Árbitros Marítimos, ex-presidente da Sagres Marine Corporation International Marítimo Arbitration. Bom, aí vem a questão dos P&I Clubs. Diz aqui, em algum momento nos anos 70, os shipowners passaram a adotar um novo produto chamado Freight Emerging Defense Rider, que vem se desdobrar nesse P&I Club. Agora, o que diz o INALCI, esse é o texto que eu reproduzi aqui, nós agora vemos que os clubes P&I estão protestando que os custos da arbitragem estão saindo fora do controle e defendendo que alguma coisa precisa ser feita para reduzir o litígio e o custo da arbitragem. Aí ele diz assim, P&I clubs are settling about 85%, quer dizer, 85% dos casos usando mediação. Isso é uma informação do P&I. Bom, eu trouxe também algumas outras manifestações sobre o uso da mediação. Eu não vou ler todas, porque elas estão todas aqui e eu vou disponibilizar para quem quiser. Mas aqui, Tulane Maritime Journal. Como dito anteriormente, a arbitragem está se tornando custosa e demorada, que é um ponto que está perdendo o apelo. E isso, nesse contexto em particular, a mediação está encontrando uma renovação de suas forças. O Cargill, que é o maior cargo charter, introduziu uma cláusula no charter nos contratos da Europa. Should the parties fail to reach amicable settlement, the parties hereby agree to refer all dispute to mediation under the model mediation procedure, etc. Bom. Law and Arbitration Clause do Baltic International Maritime Conference. Também com base no Mediation Note, chamando as partes para a mediação. A Sociedade dos SMA de Nova York formalmente endossou a cláusula do Binco Mediation, aquela que eu li anteriormente. O AAA Mediation enfim, eles têm lá um sistema que eles deixam
o sistema em que não é transformativo de mediação. O The Swedish Club, que é o que organiza as disputas, também emitiu um press release abraçando a mediação para chegar aos acordos marítimos. E tem um comentário interessante do Tokyo Marine Arbitration Commission, do presidente Takao Takeshi. Ele diz que a preferência pelos acordos amigáveis não vem de razões subjetivas, mas ele diz que as partes japonesas escolheram esse settle não por razões sentimentais, mas por razões práticas, isto é, economizar dinheiro e tempo. Trouxe aqui um caso também de mediação marítima internacional, apenas eu vou ler assim a conclusãozinha. A conclusão da mediação é que a disputa original estava situada que as partes deveriam fazer um contrato de longo tempo para o charter e deram aos proprietários um first refusal para essas cargas em novas. Quer dizer, esse tipo de decisão ela só é cabível no ambiente da mediação, porque ela envolve decisões que nem o juiz, nem o árbitro tem como colocar na mesa, porque vem essa outra parte que diz por que a questão da mediação. Eu sou mediador judicial também do TJ, e eu sempre começo, quando eu faço mediação empresarial, usando esse argumento, mas que ele define de uma forma muito boa. Assim, the short answer is control. Quer dizer, eu uso o seguinte exemplo, quer dizer, o empresário, assim como o grande executivo de grandes organizações, não quer tirar o joystick da mão. Do momento que você vai para uma decisão arbitral ou judicial, você terceirizou a decisão, você não é mais protagonista do processo de decisão. Por mais que você dê suas razões, suas provas, etc. Tal, a decisão ficou literalmente na mão de um terceiro que vai julgar isso. E isso, digamos assim, fere a postura natural de quem é empresário ou de quem é executivo de grandes empresas. E tem um itemzinho aqui que o custo total, quem está dizendo isso aqui é o Jonathan Lux, Guilin London, não sei o quê, blá, 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 que diz o seguinte: o custo representa menos de 5% da média do custo da arbitragem e concluído, em média, em 2 ou 3 meses. E ele conclui dizendo, e o Settlement Agreement will be internationally enforceable from 2009 onwards, quer dizer, a partir de 2019, ele também vai ser enforceable. Isso está incluído, sim, faz referência a Singapura Convention que eu mencionei anteriormente. Então, conclusão, que é a minha última plaqueta aqui, quer dizer, nossa última plaqueta. A mediação serve para a solução dos conflitos marítimos? Aí eu digo, a resposta correta talvez seja uma outra pergunta. A arbitragem continuará sendo mais usada que a mediação dos conflitos marítimos? E aí eu encerro a minha argumentação sobre se é possível a mediação nos conflitos marítimos.